Olá, muito bem-vindos a mais um Agrodestino. Meu nome é Marina Duarte Deval e para o episódio de hoje temos a convidada Caroline Tardivo, que irá nos contar sobre sua experiência nos Estados Unidos. Muito obrigada por aceitar o convite, Carol. É um prazer te ter aqui. Como a gente estava conversando já, você teve algumas experiências aí, né? Uma durante a graduação e você está tendo outra atualmente, né? Conta pra gente um pouquinho então sobre a sua trajetória. Olá, Marina. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Ando maratonando os seus episódios, então é um prazer estar aqui. Como você disse, meu nome é Caroline Tardivo e eu sou engenheira agrônoma formada pela Unesp de Jaboticabal e faz quase 3 anos que eu sou formada, se eu não estou errando nas contas. E eu tive duas oportunidades, sim. A primeira oportunidade eu vim durante a faculdade. E agora eu faço mestrado na Universidade da Flórida. E eu tô no meu segundo ano. Ah, que legal. E você estuda o que aí agora? Hoje eu faço mestrado na área de o que eles chamam de Horticultural Science, que é na área de horticultura, tudo que envolve vegetais e frutas. E eu trabalho mais especificamente com fisiologia de plantas voltado para os citros. E a sua experiência passada, como que foi um pouco? Então, a história é um pouquinho longa, eu vou tentar resumir, mas quando eu passei a faculdade, para fazer faculdade em Jaboticabal em 2013, o meu sonho era fazer intercâmbio. Mas não tinha muitos jeitos de fazer intercâmbio porque é uma coisa cara, eu também não sabia muito, a internet não tinha tanto jeito de ficar sabendo como fazer esses intercâmbios. E aí, na época, tinha uma coisa chamada Ciências Sem Fronteiras. E esse era o meu sonho, tentar fazer intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, né? Mas eu fiquei me preparando, eu vi tudo que tinha de requerimento e fiquei me preparando para aplicar, mas em 2015 ou 2016, eu não me engano, eles fecharam o programa. E aí eu não tinha como vir, porque fechou o único programa que me dava mais oportunidades de vir. E eu tinha um amigo fazendo intercâmbio aqui na Universidade da Flórida, e um dia conversando pelo Skype, matando a saudade, ele falou: Olha, o não você já tem, sabe? Começa a mandar e-mail para o professor e vê se você consegue alguma oportunidade. Aí eu falei: Nossa, é verdade, né? E nessa época eu já namorava, né? No caso, eu e meu namorado Gabriel, eu vou citar ele algumas vezes porque tudo que nós fizemos foi juntos desde antes da faculdade, passamos juntos na faculdade, passamos juntos para vir fazer intercâmbio, então ele se encaixa em vários momentos. E aí nós começamos a mandar e-mails para vários professores, não só da Universidade da Flórida, mas para muitas universidades. E teve uma professora que a gente falou assim: vamos mandar junto para essa professora e vamos ver o que dá. E ficamos na expectativa. E aí uma professora chamada Mônica Ozores Hampton, ela trabalhava no caso, na área de produção de tomate e pimentão, aqui na Universidade da Flórida, falou: Olha, eu tenho como aceitar vocês dois. E aí ela falou: Esse é o pagamento que eu posso dar para vocês, e vocês trabalhariam de segunda a quinta-feira, e vocês podem ficar um ano. Eu tenho dinheiro suficiente para vocês ficarem um ano fazendo o intercâmbio de vocês. E aí foi Ai, que legal. um sonho vindo. Nossa, foi um sonho realizado, né? Vocês foram bem proativos indo atrás por conta mesmo, né? É. Eu sempre falo isso para as pessoas que me perguntam. Não fique esperando muito dos programas, até porque hoje os programas só funcionam mais para o mestrado e doutorado. Então, não pode ter vergonha, tem que falar o que está querendo mesmo, sabe? Quando escreve esses e-mails para pedir uma oportunidade. E aí, no fim das contas, nós viemos e ficamos aqui por um ano. Só que em setembro de 2017, que foi o ano que nós viemos, teve o furacão Irma. E foi o furacão mais forte que a Flórida enfrentou nos últimos, não sei, 10 anos, eu diria, e destruiu a estação de pesquisa. Porque, assim, a Universidade da Flórida tem, sei lá, umas 10, 12 estações de pesquisa, que tem vários departamentos, professores e estudantes nessas estações. E eu não estou na Universidade da Flórida, no campus central. Então é como se fosse a Unesp. Eu não estou no campus de São Paulo, por exemplo. Eu estou num campus pequeno, que só tem 14 professores nesse caso, né? E é bem no sul da Flórida, chama Immokalee. E aí, quando veio o furacão,
destruiu muita coisa e eu fiquei muitos dias sem trabalhar, tipo 15 dias mais ou menos. E eu ganhava a bolsa só se eu trabalhasse. Então, assim, eu trabalho, eu recebo. Se eu não trabalho, eu não recebo. Era por hora. Então, eu fiquei muitos dias sem receber e ficou difícil. E você faz amizade. Eu dei sorte de, quando eu vim morar aqui, quando eu vim fazer o intercâmbio, eu vim morar com pessoas, no dormitório tinham pessoas maravilhosas. Eu logo fui morar com 3 outros americanos, então me ajudou muito na questão do inglês, que eu posso falar depois, eu posso mencionar mais tarde. E aí, o meu chefe conversava muito com o chefe de outro laboratório, e aí esse outro laboratório, a professora me contratou eu e o Gabriel no caso, porque nós viemos juntos com essa professora, para trabalhar sexta-feiras, porque eu não, no meu contrato era só de segunda a quinta. E aí acabou abrindo um leque, sabe? É o que eles chamam de network, sabe? Eles usam muito essa palavra. Você começa a conhecer muitas outras pessoas, trabalhar com outras pessoas. E eu me apaixonei por citros, porque antes eu gostava, sempre trabalhei desde a graduação na área de vegetais, mas o citros roubou meu coração e eu falei, não, eu quero muito trabalhar com essa professora. No final, nós voltamos para o Brasil, formamos, terminamos a graduação e aí a professora já tinha feito o convite. O nome dela é Uta Albert, ela é alemã e ela é professora aqui já faz alguns anos. Aí ela fez o convite e nós viemos trabalhar para ela no meio de 2018. Ah, que legal. E como que está sendo atualmente a experiência agora? A experiência é maravilhosa, eu sou muito grata por tudo que tem acontecido nas nossas vidas aqui. Não é tudo um mar de rosas, tem as suas dificuldades. A língua no começo foi uma barreira, a cultura é diferente, a distância da família também não é fácil. Isso que eu ia perguntar, o inglês, ele foi. Você já tinha um inglês bom para ir? Como que foi isso? Você foi desenvolvendo? Que teve prova, né? Isso, olha, para ser bem sincera, quando eu vim no intercâmbio em 2017, sabe aquela ideia? Você fez muitos anos de inglês no Brasil, eu tinha feito 4 anos, o Gabriel tinha feito 7, e eu achava que ia dar tudo certo. Só que eu aprendi inglês com professores brasileiros. E aí eu cheguei aqui e só na minha estação tinha mais de 14, 15 países. Então são diferentes sotaques. Eu falei, meu Deus, não É consigo muito entender. difícil, né? Uhum. Então foi um susto no começo. Mas eu falo demais, de verdade. Eu sou uma pessoa, eu amo conversar. Então me ajudou demais, porque eu fiquei conversando com todos os estudantes e eu dei a sorte de uma das americanas que eu morava, ela era casada com um brasileiro, então ela falava português um pouco, sabe? E muito bem, por sinal. Então foi ajudando, mas eu não vim com inglês fluente nem perto. Mas aí pro mestrado já estava mais fluente. Isso, aí porque eu morei aqui um ano, né? E trabalhei aqui um ano, no caso, né? Fazendo intercâmbio. O inglês ficou fluente e eu perdi um pouco do medo. E morando aqui no intercâmbio começou a ter aquele sonho de querer fazer mais alguma coisa aqui nos Estados Unidos, né? Eu sempre gostei muito de ensinar. Eu tinha no meu coração que eu gostaria de ser professora. Mas é muito difícil ser professora no Brasil. E eu tinha um pouco de medo, sabe? De todo o caminho. Que depois de formar, se eu conseguir emprego, se eu fizesse mestrado ou doutorado. Só que aqui minha ideia mudou e eu meio que apostei nisso. Aí eu falei, vou fazer mestrado e doutorado sim. A parte acadêmica, né? Aí é mais forte, bem mais forte, né? Aí parece que tem mais incentivo. Tem muito mais incentivo. Aqui, realmente, o tempo que eu trabalhei no intercâmbio e o tempo que eu trabalhei até eu começar o meu mestrado, para que todo mundo entenda, eu vim em 2017, voltei para o Brasil para formar. Quando eu formei em 2018, no meio do ano, eu vim para cá. Eu só fui virar estudante em janeiro de 2020, junto com a pandemia, para variar, infelizmente. Mas eu fiquei trabalhando por um tempo como cientista, e aqui é uma profissão ser cientista. E esse era um outro sonho que eu tinha, ser cientista. Então, eu tive essa oportunidade porque eles injetam muito dinheiro na área da ciência e na área de pesquisa.
e tem muitas vagas de mestrado e doutorado, as empresas depois contratam. Então eu fui perdendo o medo de fazer um mestrado e doutorado e meio que afunilando a minha área de conhecimento, né? Aham. E a agricultura aí é bem diferente do Brasil? O que você viu de diferente? A tecnologia? Ah, eu acho que eu vou falar do que eu conheço, então eu vou falar na questão de citros. O Brasil é número um em produção de citros, né? Então, os americanos se inspiram muito no que o Brasil consegue fazer, mas tem uma doença que é chamada greening, que é causada por uma bactéria que literalmente devastou as plantas de citros na Flórida. Todos os lugares na Flórida as plantas estão infectadas. Só que no Brasil eles controlaram antes de que se alastrasse por todos os lugares. Então o Brasil consegue controlar e tem uma produção maravilhosa, igual nós podemos ver em números, né? Mas aqui não. Então, para mim, a diferença na tecnologia da agricultura é que aqui eles têm muito dinheiro para aplicar nos campos. Então, eles têm como investir em irrigação, em adubação, em aplicação para controlar insetos e outras coisas. Então, essa é a diferença maior que eu vejo entre os dois países. É a quantidade de dinheiro que roda e o quanto que eles têm para aplicar para que eles consigam produzir e ser competitivos no mercado mundial, porque os Estados Unidos hoje está em segundo lugar na produção de suco de laranja. Então, eles conseguem se manter nessas posições acima porque eles investem muito dinheiro, entendeu? Sim. Essa é a diferença que eu vejo. E você e o seu namorado, vocês pretendem ficar por aí, né? Olha, eu acho que falar para sempre é muito complicado, porque ser internacional é complicado pelo fato dos vistos. Não existe um visto vitalício, assim. Existe o Green Card, mas para chegar até lá é uma caminhada bem grande, sabe? Então, tudo depende, mas Mas tem espaço para brasileiro aí, né? tem bastante. Eu conheço vários brasileiros aqui na Universidade da Flórida que vieram fazer intercâmbio e depois acabaram ficando para mestrado ou doutorado. Mas eu também conheço muitos outros brasileiros em outras universidades. E os Estados Unidos eles têm milhares de universidades. Então, tem muita oportunidade para começar trabalhando na sua área, o pessoal de agronomia, né? E depois também conheço bastante estudante internacional, aí eu já não posso falar só dos brasileiros, porque eu também não conheço tanta gente assim, mas eles conseguiram um emprego depois de fazer o mestrado ou depois de fazer o doutorado. E tem também os casos das pessoas que elas vêm, elas fazem um intercâmbio, voltam para o Brasil, ou fazem um mestrado e voltam para o Brasil, porque não é o que elas querem para o futuro delas, né? Cada um tem suas próprias expectativas, né? Quis passar só um tempo e voltou. Mas se a pessoa quiser ficar, tem a oportunidade, né? Tem oportunidade. E respondendo a sua pergunta anterior, que você tinha perguntado do mestrado, e então quando eu voltei para cá, eu fiquei trabalhando e aí eu comecei a me preparar para o mestrado. E eles têm alguns requerimentos, que uma é a prova do GRE, que é uma prova de inglês e matemática. Eles também pedem para fazer uma prova e ter uma média, tem uma nota de corte de proficiência no inglês pelo TOEFL, fazendo a prova do TOEFL. E aí eles analisam o seu currículo da graduação, todo o seu histórico escolar, e você precisa de cartas de recomendação. E isso foi bem difícil para mim, porque a nossa média no Brasil é diferente da média deles aqui, entendeu? Os estudantes aqui têm médias maravilhosas, e eu nunca fui a aluna mais inteligente, sabe? Longe disso. Eu sempre me esforcei muito, mas as minhas médias não eram as médias mais altas da sala, e as médias brasileiras, quando você coloca em números, não se compara com as médias daqui. Eu acho que no Brasil, para você tirar um 10, é muito difícil, sabe? E aqui, não que é mais fácil, mas é diferente o jeito que eles analisam, né? É mais alcançável. Isso. E essa prova do GRE foi muito difícil para mim, por causa do inglês. Mais difícil do que o TOEFL? Bem mais. Muito mais. O TOEFL, graças a Deus, eu tive que fazer uma vez só. Eu fui lá, eu fiz o TOEFL, deu tudo certo. Eu tinha a nota que era necessária. Mas o GRE foi uma prova que eu tive